Olá! Hoje nós vamos ver as orações coordenadas. Bem, mas antes de entrarmos nas orações coordenadas propriamente ditas, vamos fazer uma revisão a respeito de frase, oração e período. O que é uma frase? É todo enunciado linguístico com ou sem verbo que tem um sentido completo. Nós não podemos nos esquecer, antes de mais nada, que tudo depende de quê? Do contexto. Então, seja um discurso oral, seja um discurso escrito, nós vamos ter ali uma contextualização. Então, eu chego e venho gritando: fogo, fogo, socorro, socorro! A mensagem do emissor foi passada para o receptor. Então, há um sentido completo aí. Se há um sentido completo, há uma frase. Essa frase, nesse caso, não tem verbo. Então, é uma frase nominal. Fogo, socorro! Frases nominais. Agora, eu posso falar, por exemplo, o fogo se alastrou pela floresta. Nesse caso, há um sentido completo com o verbo. Então, o que é frase? É todo enunciado com ou sem verbo que tem um sentido completo. Se não houver verbo, essa frase será nominal. Se houver um verbo ou uma locução verbal, o que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos com um sentido de um, essa frase será uma frase verbal. Bem, e a oração? O que é a oração? Oração é todo enunciado linguístico de sentido completo ou não, que tem um verbo. Vamos frisar essa questão aí de sentido completo ou não. Mas o que importa aí vai ser o quê? O verbo ou a locução verbal. Então eu falo: Iago treina judô todos os dias. Quantos verbos nós temos aí? Então, há uma oração. Rodrigo pediu que fizéssemos uma competição de natação. Agora é um outro caso. Quantos verbos nós temos? 2. Pedir e fazer. Rodrigo pediu. Há sentido aí nessa oração? Não. Por isso que uma oração pode ou não ter um verbo. Por que não há sentido? Porque são orações subordinadas. Rodrigo pediu que fizéssemos uma competição de natação. Rodrigo pediu será a oração principal. Quem pede, pede algo a alguém. A oração que complementa o verbo é a outra oração, que fizéssemos uma competição de natação. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho o quê? 2 orações. Consequentemente, esse período é um período composto por 2 orações. Bem, e o período? O que é o período? É justamente a mistura da frase com a oração. Período é um conjunto de orações. Exemplo: lemos o livro. Há um verbo, então, uma oração. Esse período, então, é um período simples e essa oração é uma oração absoluta. Período é um enunciado linguístico em que há um verbo
ou uma locução verbal e que tem o sentido o quê? Completo. Estamos lendo o livro. Há uma oração. Por quê? Há uma locução verbal. Estamos lendo. Há uma oração, há um período simples ou uma oração absoluta. Agora, estudamos e fomos à escola. Nós temos aí o quê? 2 verbos, portanto, 2 orações. No meio dessas orações, nós temos o quê? Uma palavrinha que se chama conjunção, que é justamente o E. Estudamos uma oração e fomos à escola, outra oração. A fusão dessas 2 orações é justamente o quê? O período composto. Bem, nós temos aí o valor semântico das conjunções. E o que são conjunções? São conectivos que ligam conjunção, junção. Ligam o quê? Orações e termos de igual função. São as conjunções o quê? Coordenativas. Ou que ligam 2 orações, na qual uma determina ou completa o sentido da outra. E aí nós temos as conjunções subordinativas. Vamos nos ater ao valor semântico das conjunções o quê? Coordenativas. Quais são eles? Primeiro, o valor semântico, do significado, do que ela significa, do que ela evidencia. Aditivo. Aluno estuda e faz todas as tarefas. Ele não só estuda, mas também, isso é uma locução conjuntiva, faz todas as tarefas. Ele não estuda, nem faz todas as tarefas. Ah, professora, mas nem é negação. Nem é negação, mas tem o valor aí de quê? Adição das ideias. Por isso, o valor semântico. Adversativo. O que é o valor adversativo? É aquele valor que dá a ideia de oposição ou de contraste. Então, eu falo, por exemplo, comeu a massa do pastel, mas deixou todo o recheio do queijo. Porém, deixou todo o recheio do queijo. Observe que há uma oposição das ideias, né? Geralmente a pessoa come o pastel e come o recheio. Ali há uma oposição. Algo importante a ser falado é que antes das conjunções adversativas, nós vamos colocar a vírgula. Sempre, sempre. Alternativo é aquele valor que dá a ideia de quê? Alternância. Fale agora ou saia daqui. Fale agora ou cale-se para sempre. Não é? Ora, ele está cansado, ora, ele está esperto. Então, nós temos aí uma alternância de ideias. Conclusivo é aquele que conclui, não é? Então, nós falamos, por exemplo, você estudou bastante, portanto, fará uma boa prova. Então, fará uma boa prova. Eu estou concluindo. Outra observação importantíssima, assim como na locução adversativa eu coloco a vírgula antes da conjunção, na conclusiva eu também colocarei a vírgula antes da conjunção. E por fim, o explicativo, não demore, porque já iremos para casa. Bem, vamos falar um pouquinho das orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes sintaticamente, ou seja, não há relação sintática entre elas.
Então, no exemplo que eu passei anteriormente, o verbo, ele necessitava de um complemento. Essas duas orações, elas ficavam juntas. O significado delas era o quê? Era justamente um significado dependente. Por isso, elas dependem sintaticamente. Espero que você passe no vestibular. Quem espera, espera algo. Objeto direto, espero isso. Essa é a dependência sintática. Quando eu era criança, eu gostava de sorvete. Quando eu era criança, tem o valor de que adjunto adverbial de tempo. Esse é o valor sintático aí. Um exemplo do valor sintático de adjunto adnominal. O menino que estuda faz boas provas. Esse que estuda, essa oração tem valor de adjunto adnominal. Isso é dependência sintática. Nas coordenadas não ocorre isso. Não ocorre essa dependência sintática de termos sintáticos. Elas são independentes sintaticamente. Essas orações coordenadas, elas são divididas em duas partes. As assindéticas e as sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem o síndeto. O que é um síndeto? É uma conjunção. Esse A é de negação. Então, eu falo, por exemplo, virou-me o rosto, sorriu, piscou, sumiu. Há 4 verbos. Virou-me o rosto, vírgula. Sorriu, vírgula. Piscou, vírgula. Sumiu. 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Essas orações, elas são separadas por meio de vírgulas. Nesse caso, eu tenho 4 orações assindéticas. Primeira, virou-me o rosto, oração assindética. Sorriu, outra. Piscou, outra assindética. Sumiu, outra assindética. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem a conjunção. Então, eu falo, por exemplo, virou-me o rosto e sumiu. Virou-me o rosto, uma oração. E sumiu, outra oração. Não há dependência sintática entre elas. É diferente de dependência semântica. Semântica, uma vai complementar o sentido da outra. Sintática, termos da oração. São nomenclaturas e significados diferenciados aí. Bem, e o que são as orações coordenadas sindéticas aditivas? São aquelas que transmitem uma ideia de adição, de soma. E os conectivos que coordenam essas orações são o e, o nem, o não só, mas também, mas ainda, bem como e outras. Então, vejamos, chegamos ao CMR e fomos diretamente para a cantina. Quantos verbos? 2 verbos, então 2 orações. Há uma conjunção que liga essas orações. Essas orações são sintaticamente independentes, então são coordenadas. A primeira, chegamos ao CMR, é uma oração coordenada assindética, e o E, fomos diretamente para a cantina, uma oração coordenada sindética aditiva. Observe que não colocamos vírgula antes do E. 2 exceções. Primeira, quando
tivermos sujeitos diferentes. Eu falo, por exemplo, o menino estuda, vírgula, e a menina trabalha. Nós temos aí dois sujeitos diferentes para as orações. Ou quando houver um polissíndeto, trabalha e estuda e fala e canta. Polissíndeto, muitos síndetos, muitas conjunções. Então, nesses dois casos específicos, nós colocamos a vírgula. No outro, não. Chegamos ao CMR e fomos diretamente para a cantina, há um mesmo sujeito. Continuando, ele não fala, nem deixa ninguém falar. Nossa, mas esse nem não é negação? É, mas eu estou adicionando uma ideia a outra. Então, ele não fala uma oração, nem deixa ninguém falar outra oração. Bem, e as coordenadas sindéticas adversativas? São aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. E quais são os conectivos dessas orações? Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, senão. Exemplo: João comprou o livro, porém não o leu. Há uma ideia de que oposição aí. Observe, vou falar novamente isso, que antes das conjunções adversativas nós colocamos o quê? A vírgula. Certo? Tudo bem? Continuando. Vamos lá. Terceiro, oração coordenada sindética alternativa. É aquela que alterna as ideias, que há uma escolha dentre as opções existentes. E quais são essas conjunções? Ou, ora, quer, seja, e outras. Vamos lá. Ora gosta de rock, ora gosta de sertanejo. Nós temos aí duas conjunções, duas orações coordenadas sindéticas alternativas. A primeira e a segunda. Continuando. Oração coordenada sindética conclusiva. É aquela que conclui, que expressa uma conclusão. E quais são os conectivos dessa conclusiva? Logo, portanto, por conseguinte, pois, então, consequentemente e outras, não é? Então, tirou o bolo do forno agora, logo não pode comê-lo já. Nós temos aí a conjunção logo. Assim como nas adversativas, a vírgula deve ser posta antes da conjunção conclusiva. Bem, e por fim, nós temos aí as coordenadas sindéticas explicativas, que são aquelas que expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Quais são os exemplos dessas explicativas? Isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que e o pois antes do verbo. Então, vejamos. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Nós temos aí explicações. Continuando. Bem, há também as orações que possuem a vírgula,
mas que não são o quê? Assindéticas. Quando isso ocorre? Quando elas forem reduzidas. Quando uma oração é reduzida? Quando ela tiver uma forma nominal do verbo. Nesse caso das coordenadas, nós vamos encontrar a reduzida de gerúndio. E a oração será uma coordenada aditiva. Então, eu falo, por exemplo, preparou o relatório, colocando no armário. Nós temos aí dois verbos: preparou, colocou. Mas nós temos uma vírgula. Então é assindética? Não, porque nós temos uma forma verbal, forma nominal do verbo, que é justamente o gerúndio, colocando. Então, nesse caso, eu posso desenvolver essa oração e o colocou no armário. Portanto, na primeira oração, preparou o relatório. Essa oração é uma oração coordenada assindética. E no segundo caso, é uma oração coordenada sindética aditiva, porque eu posso inserir o e no contexto e o colocou no armário, reduzida de gerúndio. Vamos lá ao exercício. Então, já está todo mundo afiado aí. Marque a opção em que o período não apresenta orações coordenadas. Então, ele quer a que não apresenta. Ou seja, só uma não apresenta e as outras 4 são orações coordenadas. Vamos lá. Ou pagas a prestação ou perderás a casa. Quantos verbos? 2. Há conjunções? Sim, ou e ou. Quando eu tenho ou, há uma alternância. Então, primeira oração coordenada alternativa, segunda oração coordenada alternativa. Letra B. Ele estudou muito, logo fará uma boa prova. Quantos verbos? 2. Qual a conjunção? Logo. Nesse caso, nós temos aí o que? Uma conclusão. Então, a primeira é a sindética, a segunda é uma coordenada sindética conclusiva. Observem que antes da conclusiva, nós colocamos o quê? A vírgula. Terceiro caso, dizem por aí que haverá uma reunião inicial. Dizem por aí isso. Nós temos aí 2 orações. Quem diz algo. Então, já matamos a questão. É essa oração. Uma oração depende sintaticamente da outra. A primeira oração é a principal, dizem por aí. E a segunda oração, que haverá uma reunião inicial, dizem por aí isso, é o complemento do verbo. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Letra D. Vamos fazer as outras. É paulista, porém torce para o Flamengo. Nós temos aí o quê? Uma oração adversativa. É paulista, oração coordenada assindética, porém torce para o Flamengo, coordenada sindética adversativa. Temos uma oposição. Por quê? Porque geralmente quem é paulista torce para algum time de São Paulo.
Recolheram-se os homens, deixando o jesuíta só às escuras. Afonso Arinos. Então, recolheram-se os homens, a primeira oração, deixando o jesuíta só às escuras, segunda oração. Nós temos aí um verbo no gerúndio, deixando. Então, essa oração ela já será reduzida de gerúndio. Eu posso falar: recolheram-se os homens e deixaram o jesuíta só às escuras. Primeira, assindética, coordenada sindética, recolheram-se os homens. Segunda, coordenada sindética, aditiva, reduzida de gerúndio. Bem, então é a letra C, como nós vimos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.